tá? 47 ao 50. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todas as espécies. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhe os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Vamos orar? Senhor Deus, viemos aqui nessa noite dar glórias ao Teu nome, porque além de Ti, Senhor, não há outro que mereça a nossa adoração. Somos dependentes e carentes do Senhor e pedimos a Ti que Tu continue a falar conosco, que a Tua palavra produza fruto para a vida eterna, Senhor. Fala não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, que essa palavra produza transformação, arrependimento, mudança de vida, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. A igreja pode tomar assento, dando glória a Deus, amém? Jesus já vinha numa série de sermões, e agora em Cafarnaum, Jesus, o texto diz que sai de casa, Jesus vai para a beira do lago de Genezaré, e ele vai agora ensinar ao povo. Nesse momento que Jesus está ali à beira daquele lago, ele vai proferir 7 parábolas. Mateus capítulo 13 traz 7 parábolas. 4 dentro delas foi dita em público para todas as pessoas que estavam ali ouvindo. O texto vai dizer que depois que ele disse a 4ª parábola, ele vai despedir as multidões e vai voltar para casa junto com seus discípulos, no qual ele vai dar a explicação da parábola do joio e citar vai falar mais 3 outras parábolas específicas para os discípulos que ali estavam. Das 7, 4 é revelado para o povo e 3 só para aqueles homens que eram mais chegados dele. Uma das parábolas que ele fala para todo o povo é a parábola do semeador. É interessante a forma que Jesus fala. A parábola do semeador, ele vai dizer que no meio do povo, no meio da igreja, referindo-se ao povo de Deus, vem o diabo e semeia joio no meio do trigo. Mas Jesus falou assim: necessário há que venham dos escândalos, mas ai daquele pelo qual o escândalo vier. Jesus sabia que haveria escândalos no meio da igreja, ele nunca foi pego de surpresa, ele alertou a igreja. E ele disse que o joio seria semeado no meio do trigo, estaria junto no meio do trigo. E ele também disse que não era para arrancar o joio, porque os discípulos perguntaram: Senhor, o que quer que a gente faça? Que vai lá e arranca? Ele falou: não, pode deixar crescer. Permissão de Deus, joio crescer no meio do trigo, eles são muito parecidos. Eu coloquei um vídeo no YouTube esses dias, no WhatsApp, de alguém mostrando a semente do joio e do trigo, como se parece. E Jesus diz que pode deixar crescer. Quem é crente não deixa de servir Jesus porque tem joio no meio dos crentes. A Bíblia diz que a luz, ela resplandece no meio das trevas, não é trevas no meio da luz. E não há da igreja se espantar. Eu vejo muitas pessoas se espantando: ah, passou um escândalo. Pastor, aquele outro crente, um membro da igreja caiu. Importa que você não caia, meu irmão. Que você permaneça firme. Porque foi permissão do próprio Deus e ele não se escandalizou com isso. Ele disse com a maior naturalidade: o joio vai e deixe. Só que ele deu um destino para o joio. Ele diz que naquele dia, no dia da colheita, ele dirá para os anjos: saia para recolher. Vai recolher o trigo, mas Deus também vai recolher o joio. Interessante que Jesus ele fala que haverá o dia que ele próprio mandará os anjos recolher o joio. E o joio será lançado e queimado fora, lançado fora e queimado. Jesus ele estava falando de pessoas, ele sabia
O texto se referia a trigo a crentes fiéis e a joio a crentes infiéis. Ele sabia e ele estava consciente que ele estava falando de pessoas, almas, vidas. E ele diz que, infelizmente, haverá o dia que vidas serão lançadas fora. Nós queremos salvar todo mundo, irmão. Nós queremos que todo mundo entre no céu, mas Jesus, ele tem a consciência que nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, Lucas capítulo 6, verso 46 em diante, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Ele estava consciente disso. Uma parte da igreja, irmão, ela é composta de joio. Por mais que você não queira, por mais que um pastor não queira, joio e trigo sempre andarão juntos, até o dia que o próprio Senhor Jesus, conhecendo a vida de cada um, vai fazer a separação. E o problema é aquele dia. O problema é aquele dia. Porque os pregadores passam dizendo, receba a tua vitória, receba a tua, independente da vida de qualquer um. Agora os pregadores que passaram aqui, você vê na internet, deram uma mudada, melhoraram um pouquinho. Agora eles dizem que você está passando por um processo, que o que você está passando é para te levar lá para a vitória, que tudo que está acontecendo na sua vida é para te caminhar para a sua vitória. E na realidade, irmão, não é bem assim, porque tem muita gente passando dificuldade e vai continuar passando dificuldade. Nem toda dificuldade vai te levar para uma vitória, não. Nem toda luta vai te levar para uma bênção, não, infelizmente. Então, hoje os pregadores estão trazendo uma ideia para a igreja daquilo que é terreno, enquanto Jesus vem falar daquilo que é celestial. Enquanto muitos estão te preparando para receber vitória aqui, Jesus está preparando uma igreja para receber vitória lá em cima. Lá em cima. Esse é o alvo da igreja. É receber a salvação da nossa alma. Que Pedro vai dizer, recebendo o fim da vossa fé, capítulo 1, fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então esse é o projeto de Deus. Na parábola do semeador, você vai encontrar Jesus falando sobre a própria pregação do evangelho. A própria ministração do evangelho, e aqui ele está se referindo ao evangelho puro, o evangelho verdadeiro. E ele diz, olha, o evangelho vai ser semeado. O evangelho e o evangelho correto vai ser semeado. Só que o diabo vem e tira do coração da pessoa. Esses são aqueles que estão à beira do caminho. Irmão, tem gente que ouve na igreja, sai daqui e não lembra de nada. Jesus estava consciente disso. Não ache que todo mundo que vai ouvir o evangelho vai descer para o coração. Uma grande parte daqueles que estão no culto hoje no Brasil inteiro vão sair sem lembrar de nada, porque o diabo está tirando do coração. Não tira o WhatsApp, não tira filme, não tira time de futebol, a classificação do seu Palmeiras, você sabe a escalação de tudo quanto é time do Brasil, até com os reservas. Mas quando você fala, cita um versículo bíblico, o cidadão não sabe. Jesus estava consciente disso. Agora pergunta, Jesus ficou careca por isso? Perdeu a paciência por isso? Não. Falou, olha, tranquilamente ele está dizendo para o povo, a palavra está sendo semeada, mas tem local que o diabo vai lá e vai arrancar. A palavra está sendo semeada, mas tem muitas pessoas, Jesus disse, na parábola do semeador, que ouve com alegria, mas sai pela porta, não muda absolutamente nada. Ouve como tem que tratar a mulher, mas não trata. Ouve como tem que tratar o marido, mas não trata. Ouve como tem que honrar o pastor e não honra. Ouve como tem que trabalhar na igreja, mas não trabalha. São aqueles, Jesus falou, olha, a palavra está sendo semeada. Ouvem com alegria. Sai da igreja falando, Deus falou comigo, vou mudar de vida.
mas são esses que foi semeada no solo rochoso, não tem profundidade, a palavra não permanece. O que tem de gente dentro da igreja assim, irmão? Agora eu pergunto, Jesus ficou desesperado por isso? O céu não é feito de rebelde, o céu é feito de gente fiel, irmão. Jesus não está triste por aqueles que não entraram, ele está feliz por aqueles que permanecem. Então eu quero que você entenda como Jesus está ministrando com a maior calma. Falou, olha, pessoas vão se alegrar, pessoas vão ouvir, né? E outra, ele vai continuar dizendo, outras pessoas ouvem o evangelho, até se agradam dele, mas vem o prazer da boate, o prazer da bebida, o prazer do mundo, das riquezas, e logo eles se sentem constrangidos e têm que fazer uma escolha. Jesus não é bobo. Ele está pregando através de uma parábola e ele vai ensinar que existem pessoas que ouvem o evangelho, até sabem que o evangelho é o caminho correto para ele. Mas aí vem da onde que o dinheiro fala mais alto, família fala mais alto, prazeres fala mais alto. E ele diz, ficam entristecidos, angustiados e preferem o quê? Abandonar. Abandona o pecado? Quem abandona o pecado é chamado de crente. Não, eles abandonam Jesus. Agora, Jesus está fazendo a parte dele, amém, igreja? O evangelho está sendo pregado, amém, igreja? Agora, como você recebe o evangelho já não depende de Jesus, depende de você. Você pode ser um daqueles que não tem raiz, não vai deixar a palavra produzir fruto. Você pode ser daqueles que se alegra, mas sai daqui e não lembra mais de nada. Você pode ser nessa noite, porque na igreja Jesus falou, o joio e o trigo caminham junto. Você pode ser, eu não sei, mas Jesus falou que tinha no meio da igreja aqueles que ouvem, mas quando eles pensam naquilo que eles estão fazendo, e na hora de escolher entre Jesus e o que eles fazem, quem fala mais alto? O mundo. Jesus não se preocupou. O céu não é cheio por gente rebelde. O céu é cheio por gente que deixa tudo para seguir Jesus. Jesus sabia o que ia ter os fiéis, mas ele vai citar. Eu creio que neste momento, eu citei só 2 das 4 parábolas, eu creio que nesse momento os discípulos começaram a ficar preocupados, ansiosos. Por quê? Porque em todas as parábolas, Jesus estava falando da semente evangélica, mas estava falando de pessoas. Quando ele diz, será lançado fora, ele não estava falando de pardal, de passarinho, ou de um papel amassado, ele estava falando de pessoas. Estava falando de vidas. Vidas que serão lançadas fora porque fizeram as suas escolhas de não servir a Deus. A escolha é sua, mas o julgamento é do Senhor. Você pode escolher o que quiser, mas Deus tem o direito de julgar a tua escolha. Você está compreendendo? Diga amém. E qual é a pergunta que Jesus vai fazer para aqueles homens? Ele percebe que aqueles homens estão preocupados, porque para um entendedor, um pinga é letra. Você não precisa explicar muito. Jesus pergunta, vocês estão compreendendo o que eu estou falando para vocês? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que haverá o dia da prestação de conta? Haverá o dia que eu revelarei quem é fiel e quem não é? Apesar deles estarem juntos, mas a palavra produziu fruto numa determinada pessoa e na outra, produziu nada. Aí Jesus vai agora falar a parábola que eu citei, a parábola da rede. Por quê? Porque Jesus agora já está com seus discípulos em particular dentro da casa, e os discípulos eram pescadores, então Jesus vai usar uma linguagem muito conhecida dos pescadores. Jesus já tinha deixado claro, mas para não deixar dúvida, tem hora que Jesus, tem que falar a mesma coisa de várias formas, para não deixar dúvida na igreja. Você sabia que tem gente hoje que acha que não existe mais inferno, que se morrer todo mundo vai para o céu? Não foi isso que a Bíblia diz, não é isso que a Bíblia diz, que revela, não foi isso que Jesus falou. Só vai entrar no céu quem é fiel para Ele. Quem é fiel a Ele, só vai entrar no céu, irmão, quem é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Se morrer com Covid, sem Covid, de câncer ou qualquer outra coisa, de acidente, irmão, e tiver sem Jesus dentro do coração, irmão, o que lhe aguarda
é gemer e chorar por uma eternidade que o ser humano não tem consciência de como é isso. Não, um dia Deus vai me tirar de lá. Vai não, irmão. Não há saída do inferno, só entrada. Deus fez assim. Então Jesus agora ele vai completar a lição do capítulo 13, falando sobre algo que era comum na pescaria. Algo que era conhecido, bem conhecido dos pescadores. Porque assim como um pescador tem a prática da pescaria, Deus ele tem a prática celestial e sabe como vai fazer as coisas. Ele vai dizer para aqueles homens: olha, o reino dos céus é semelhante a uma rede. O reino dos céus é semelhante a uma rede. Por quê? Porque ele está falando com pescador. Ele está falando com quem? Pescadores. Então você vai para o alto mar e lança o quê? Lança a rede. Não é assim, Pedro? É. Não é assim, Tiago? É. Então vamos lá. O que acontece? Você vai, na hora que ela está cheia, você vai puxar aquela rede e trazer com uma grande quantidade do quê? De peixe. O que vocês vão fazer? Ah, Senhor, nós vamos escolher os peixes. Os bons, nós vamos lançar aonde? No cesto. E os maus? A gente lança fora. Então Jesus está quase dizendo para aqueles homens: por que é difícil de entender que no reino de Deus também vai ser assim? Os que são fiéis serão guardados no celeiro, no cesto. Mas aquele que vive do jeito que quer, faz do jeito que quer, anda do jeito que quer, não conhece o Evangelho, nem quer obedecer o Evangelho, será lançado aonde? Então vocês não têm dó de peixe, eu também não vou ter dó de almas que não querem me seguir. Vai ser lançado aonde? Essa é uma verdade, irmão, que a igreja tem que lembrar, tem que compreender, que haverá o dia da prestação de contas. Jesus ele é bem claro. Então a rede, o simbolismo da rede é o Evangelho está sendo lançado para todo lado. Hoje tem o Evangelho pregado em rádio, televisão, mídias sociais, de toda forma você vê o Evangelho sendo pregado. O mar Jesus está simbolizando ali o mundo no qual o Evangelho está sendo ministrado. Os pescadores são os discípulos do Senhor. São aqueles que estão trabalhando na seara para puxar a rede. E a gente trabalha, só que tem hora que vem peixe bom, tem hora que vem um zangu de caroço, mas vem. Não é para lançar fora, Jesus falou, deixa. Mas não escandaliza não, continua tu fiel. Não escandaliza não, deixa ele lá, mas vai tu trabalhar. Obreiro que não é mais fiel, preocupa com ele não, virou joio, tem problema não, deixa ele lá. Pastor Edmundo, continua a trabalhar, porque eu sei diferenciar a igreja. Irmão, irmã, escandaliza pelo joio não, vai vir na rede peixe ruim também, deixa lá. No dia o Senhor, a Bíblia diz em todos os casos, o Senhor lançará fora, não sou eu. Mas Ele lançará fora. E naquele dia vai valer a pena ter sido fiel, irmãos. O Senhor lançará fora. É interessante que o Senhor vai dizer nesse mesmo texto, virão os anjos, e eles farão a separação. O Senhor enviará anjos. Assim ele diz, será na consumação do século. Os anjos separarão os bons dos maus. Nessa parábola, nós temos que lembrar algumas verdades bíblicas que no passado dia, por causa de sermões como, você vai receber, é bom em campanha, igual foi. Não tiro a palavra profética, tem seu valor. Só que o Evangelho é muito mais profundo do que isso. Você não pode confundir uma palavra de bênção na tua vida. Irmão, eu creio que 2021 será um ano de bênção na tua vida, com uma vida cristã diante do Senhor. É diferente. Então Jesus deixou claro algumas coisas na parábola que eu quero lembrar. Algumas eu já lembrei. Eu quero lembrar para a igreja. A primeira, que em todo caso Jesus ele é o autor e consumador da salvação da nossa alma. Não há salvação sem Jesus. Hebreus capítulo 5, 9 vai dizer que tendo sido aperfeiçoado,
tornou-se o autor da nossa salvação. Não há salvação sem Jesus. Não há outro caminho, irmão. Se você tem Jesus no coração e serve Ele, amém. Se você não escolheu Jesus, tome muito cuidado com a tua vida. Eu digo para você, não vale a pena. Não vale a pena carro, não vale a pena casa, não vale a pena família, não vale a pena nada. Nada, nada, nada deve estar acima de Jesus. É a única coisa que Jesus permite você tomar a sua escolha. Até com pai, mãe, filho, é você servir a Ele. Ele tem que ser o primeiro na tua vida. Diga glória a Deus. Jesus, ele deixa claro que a salvação é um presente de Deus para nós. E deve ser valorizada por cada um. Repita, a salvação é um presente de Deus. Você não fez nada para merecer, é pela graça. Mas não dá direito da gente menosprezar a salvação que foi dada através de Cristo Jesus. Lembra que Jesus falou aqui na própria parábola? Ele vai contar uma parábola sobre a pequena pérola, mas de grande valor. Ele diz que certo comerciante vende tudo que tem para adquirir aquela pérola. Ele valoriza a pérola, vende tudo que tem para adquirir aquela pequena pérola. Mas a pérola era de grande valor. O reino do céu tem que ser valorizado por você, irmão. A igreja tem que ser valorizada por você. Um culto de estudo tem que ser valorizado por você. O culto de doutrina, um culto de adoração tem que ser valorizado por você. Tudo que Deus fez para a nossa salvação tem que ser valorizado por você. Cristo fez, mas quem tem que valorizar somos nós. Existem pessoas banalizando o culto. Eu fui num culto, não vou em outro, tanto faz, esse mês já está bom. Não funciona assim com Deus. Não funciona. Tá? Não é desse jeito. Lembra de Lucas capítulo 12? Certo homem trabalhando. A Bíblia não diz que ele era ladrão, ele diz que era trabalhador. Diz que era um homem, não dá a entender que ele era roubador, prostituto. A Bíblia diz que ele trabalhou e produziu muitos frutos. O celeiro dele já não aguentava de tanta colheita que ele tinha. Tantas coisas. Mas ele deixou Jesus em segundo lugar. Ele deixou Deus em segundo lugar. Chegou o dia do Covid na vida dele. Chegou o dia do coronavírus. Chegou o dia da morte dele. E ele deitava todo dia falando, estou bem, trabalhei hoje, estou com dinheiro no banco. O que eu vou fazer? Amanhã eu vou levantar e trabalhar de novo. Não é normal para todo mundo? Amanhã eu vou levantar e vou trabalhar de novo. Pergunta se esse homem, Jesus está contando a parábola, se preocupou com a vida eterna, com a salvação. Só que o dia da morte chegou. Todos os dias, queridos, todos os dias, eu recebo uma mensagem de um pastor, estou falando nem de outras pessoas, de um pastor falecendo no Brasil. Só da nossa igreja. Todos os dias. Está morrendo gente, e não é pouco não. Mas não é morrendo pessoas só agora. Havia pessoas morrendo no passado também. E Jesus diz que aquele homem, ele dorme alegre, contente, porque ele estava trabalhando. Mas os valores dele eram terrenos. Até o dia que ele foi encontrar com Deus. E Jesus pergunta, louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? O que você tem para apresentar diante do Senhor? Jesus pergunta para nós nessa noite, vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder tua alma? Você troca a tua alma por um carro, por uma casa, por um dinheiro no banco, por um prazer, por uma saída? Tem pessoas que estão trocando. Agora eu pergunto, quando as pessoas estão fazendo isso, Jesus está desesperado? Não, o céu está aberto, mas só entra quem valoriza o Evangelho. O céu está aberto, mas só vai entrar quem ama Jesus. O céu está aberto para todo mundo, mas só vai entrar quem tem compromisso com Jesus. Se você perdeu o compromisso, irmão, lá no céu não é lugar para ti, não. Não é. Você pode viver a tua vida aqui, até o dia que você prestar conta. Naquele dia, Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois do juízo. Então, eu acho interessante, porque Jesus, ele nunca demonstrou desespero. Se vocês lerem Mateus 11 em diante, principalmente Mateus 13, as 7 parábolas, você vai ver que quando Jesus fala que os anjos virão, recolherão o trigo e lançarão o joio fora,
Jesus não desespera. Imagina, você ficar sabendo que alguém está sendo lançado no inferno. Eu ficaria desesperado. Você ficaria desesperado. Mas Jesus, como o autor e consumador da salvação, ele trabalha em dois tempos. Ele trabalha no tempo Cronos, que é o nosso tempo como ser humano, mas ele trabalha no tempo também chamado Kairos, porque ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Então, aquilo que para mim vai acontecer, para ele já aconteceu. Então, entenda bem, quando Jesus ele está falando que os anjos virão e recolherão, ele já presenciou, ele já teve a visão disso. É igual ele vai falar do fim dos tempos, ele já presenciou, ele já viu o que vai acontecer. Então, Jesus ele está falando com consciência, com postura de causa, com conhecimento de causa, com autoridade. Quando ele diz, os anjos virão e recolherão, ele sabe o que ele estava falando. Não é algo que aconteceu para mim, mas já aconteceu isso no coração de Deus. Ele já disse, vai acontecer. No tempo humano, vai acontecer. Mas no coração de Pai, ele já tem um dia e a hora determinado para cada um. E nós esperamos essa hora chegar e espero que estejamos preparados para aquele dia. Então eu quero que vocês entendam que Jesus, diferente de nós, ele nunca desespera na morte de um ser humano. Jesus ele está falando, muitos irão e serão lançados, jovens serão lançados fora. Aí a pessoa pensa na igreja, Deus nunca vai fazer isso. Deus, lembra lá em Gênesis 7? Gênesis 7 a Bíblia vai dizer que entrou Noé, a família de Noé e um par de todos os animais, amém? Só que o texto continua, e Deus fechou a porta da arca. Quem fechou a porta da arca? Deus. Foi Deus que fechou, não foi Noé. Porque se fosse Noé ele podia abrir, mas foi Deus que fechou. Veio depois o quê? A Bíblia diz que encheram-se as fontes da água, transbordaram, encheu-se a terra, e a inundação durou, o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. O povo que estava lá foi para onde? Quem não estava nem aí com Jesus foi para onde? E aonde estava Deus na morte de tantas pessoas? Isaías diz que ele estava no mesmo local. Isaías no capítulo 6, verso 1 vai dizer, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Enquanto tinha um bando de gente desviada, morrendo lá no dilúvio, Deus estava sendo entronizado, glorificado, exaltado, no mesmo trono. O dilúvio pode vir na terra, mas dilúvio não vem no céu, não. O homem pode perder aqui, mas Deus não perde lá em cima, não. Aonde está Deus no meio desse Covid todo? Porque está pegando crente, pastores honestos, e está pegando gente desviado. Aonde que Deus está no meio disso aí? Assentado no seu alto e sublime trono, no mesmo lugar. O que eu quero dizer com isso? Glória a Deus. O que eu quero dizer com isso? Se você não quiser o Evangelho, se você não quiser se converter, se você não quiser se consertar com Jesus e viver uma vida fraca, falha, mundana, pecadora, não se preocupe, no dia que a sua alminha for lançada no inferno, Deus continuará para os crentes sentado no seu alto e sublime trono. Ele é Deus, aleluia! Os céus não precisam de você, o Evangelho foi dado para que você possa entrar no céu. Não é para que Deus permaneça nele. Deus não precisa do Evangelho. O Evangelho foi dado para que você tenha esperança, certeza de fé, que se você viver conforme esta palavra, e esta palavra tem doutrina para tudo, você será guardado no dia do teu julgamento. Mas se também se tornares rebelde contra essa palavra, pastor o quê? Porque você tem coração endurecido, porque é rebelde? Você está achando que Deus vai mudar o céu por tua causa? Deus já estipulou, lá no céu não entra fornicário, prostituto, adúltero, mentiroso, ladrão, não entra lá. Não tem jeito de entrar lá. Deus não vai mudar por causa de um, mudar por causa de outro, porque 1 milhão de pessoas morreu, porque morre no terremoto, morre no maremoto, morreu no dilúvio e está morrendo de Covid. Aonde que Deus está? Aguardando os fiéis da terra alcançarem o número, para que um dia estejamos com o Senhor sentado na boda do Cordeiro. Aleluia!
Aonde que a Bíblia diz que Deus desesperou quando Judas foi se suicidar? Alguém já viu isso na Bíblia? Aonde que Deus desesperou quando Noé... Mas olha que pastor que tem uma congregação de Noé, 3 filhos, 3 noras e a esposa. Quantas pessoas são? Uma congregação de 8 pessoas. O tudo era o quê? O resto. Deus não se leva por número não, viu, igreja? Deus não se leva por a maioria pode estar no forró, a maioria pode estar fazendo coisa errada antes do casamento, a maioria pode estar enganando os negócios, roubando em dízimo, a maioria pode estar mentindo, a maioria pode estar fazendo um monte de coisa errada. Deus não se preocupa com quantidade. O céu não vai entrar quantidade, vai entrar qualidade, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Quer entrar no céu? Encaixa a sua vida. Quer entrar no céu? Coloca a sua vida na direção do Evangelho, correta com o Evangelho, porque senão, meu irmão, você não é chamado de crente, você não é chamado de ovelha, você não é chamado de trigo. A Bíblia dá um nome, você é chamado de bode, de joio. É bem claro. Jesus, ele nunca passou a mão, ele nunca perdeu o sono por causa disso, porque ele falou a verdade. Ele nunca saiu de lá depressivo, precisando tomar remédio para problema mental. Ele nunca teve esses... Ele fala, olha, muitos irão para o inferno. Muitos serão lançados fora. Aqueles obreiros que não têm um talento na mão, não tem problema, servo mau e infiel, será lançado fora, não tem problema. O céu não é de gente rebelde, o céu é de gente fiel. Você está entendendo? Jesus sempre deixou claro. O que eu gosto é a seriedade, obreiros, é a seriedade de Jesus. É a calma dele de falar de vidas indo para o inferno. Ele fala com a mesma calma como se eu estivesse falando de beber um copo d'água. Porque para ele já viu. Ele já, no coração dele, ele já tem a consciência que isso não tem como fugir. Vai acontecer, que ele fez tudo que ele podia para as pessoas não irem para lá, mas que a escolha é pessoal. A vida que você leva é uma escolha sua, não é de Deus. Deus apontou o caminho, você anda nele se quiser. Deus apontou o caminho, você entra nele se quiser. Deus apontou o caminho, você vai viver nele se você quiser. Deus não está te obrigando, mas também Deus não vai aceitar você de forma errada, entenda isso. Tem muita gente vivendo uma mentira, achando que o céu está aberto, escancarado, falando, é carnaval, vem do jeito que você está, vem pelado, vem roubando, vem sambando. Não é assim não, irmão. Aonde que na Bíblia tem isso? Aonde que Jesus ele para falar que é assim? Não tem nenhum lugar na Bíblia, não se engane. Isso é coisa do diabo. Jesus ele sempre deixou claro que se você não obedecer o Evangelho, ele disse, eu não julgo ninguém. O julgamento não é meu, mas é do meu Pai. Eu não julgo ninguém, mas a palavra que ele me deu, esse julgará todas as coisas. Você será confrontado com isso aqui, ó, na forma de você viver diante o mundo, na forma de você viver diante de Deus, na forma de você falar, na forma de você se vestir, na forma de você andar, na forma de você negociar. Você será julgado com a palavra, na forma de você tratar o seu cônjuge, na forma de você tratar o seu pastor, a igreja, o ministério que Deus colocou na sua mão. Se você honra ele em primeiro lugar, você será confrontado, será a Bíblia de um lado e você do outro. E Deus só vai abrir o quê? Naquele dia, Apocalipse diz, abre-se-ão os livros e abre-se-á também o livro da vida. Se não está no livro da vida, nem vai ler o resto, irmão. Já vaza logo. Aonde que Jesus perdeu a calma? Quando ele disse que naquele dia muitos serão lançados no lago de fogo. Não perdeu. Você acha que o céu está lá hoje à noite? Vamos lá, para ele ser salvo. Não, irmão. Vamos lá, anjo, arcanjo, vai lá. Para aquela irmã parar de brigar, para aquele irmão parar de falar palavrão, para aquela irmã casada tratar bem o marido.
Você acha que o céu está assim? O céu está assim, santo, santo, santo. Quer mais calma do que isso? Santo, 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 santo. Está adorando ao Senhor. Os anciões estão lá, adorando ao Senhor, adorando ao nome do Senhor. Quem tem que estar desesperado, jovem, para pôr tua vida no altar, é você. Quem tem que estar desesperado para não morrer em pecado, orar para Deus te dar mais um dia de vida, porque muita gente, se morrer amanhã, o fim não tem retorno. Vocês estão compreendendo? Quem tem que estar desesperado para se consertar é obreiro, que nunca não fez nada no ano que se passou. Quem tem que estar desesperado para Deus te dar mais uma semana para pagar o que roubou da igreja, para pagar o que roubou dos outros. Jesus está calmo. Irmão, o céu não está em guerra porque você está vivendo uma vida mais ou menos, não. Então, Paulo, escrevendo a 2 Tessalonicenses 1,8, ele diz assim: o Senhor tomará em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem, diga, não conhecem, e não obedecem ao Evangelho de Cristo. Para quem não conhece, para quem não obedece, pastor, eu já ouvi falar, era melhor nem ter ido para a igreja, porque aí eu não conhecia, não, a Bíblia é bem clara, o Senhor fará justiça e cobrará daqueles que não conhecem. Ah, pastor, eu não entendo Bíblia. Não entende porque não quer, a Bíblia está aí, não lê porque não quer. Lê o WhatsApp, lê tudo que está por aí no jornal, lê na mídia. Por que não lê Bíblia? Para viver conforme Deus. Então Deus, ele cobrará daqueles que não conhecem e daqueles que são crentes, conhecem, mas não vivem o Evangelho. O que você está achando que Deus vai fazer com esse povo inteiro, que estão nas igrejas, Assembleias de Deus? 2, 3 casamentos, está lá peladão, colocando fotinha de nudes, roupinha colada parecendo decalque. O que você acha que o céu, você acha que está lá aplaudindo, falando, não, nós estamos querendo aquela musa da Assembleia de Deus, rapaz. Estamos aqui, o céu está aguardando aquela infeliz lá. Está aguardando só se for para lançar no fogo, irmão. Você está achando que o céu está batendo palma para essas coisas? Vocês acham mesmo que o céu está batendo palma para a gente ver essa pouca vergonha que está no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, por aí? Você acha mesmo que o céu está batendo palma? O céu não está nem preocupado. Eu digo para você, o céu continua sendo céu, Deus continua sendo Deus. Quem tem que estar preocupado é esse povo. Era isso que Jesus revelou em Mateus 13. Quem tem que estar preocupado é esse povo, porque vai chegar o dia que eu vou mandar os meus anjos. E naquele dia que eu mandar meus anjos dentro da igreja, tudo, até o que estava em oculto, vai ser revelado. Vou mostrar para todo mundo quem era crente e quem não era. E o que eles faziam escondido será colocado às claras. Porque tem gente fazendo coisa escondida, Deus vai revelar. Naquele dia vai falar o quê, irmão? Pensa numa televisão enorme. Pensa você hoje, chegando no céu. Aí você quer entrar, claro. Aí Deus vai colocar um televisorzão grandão, Full HD, 8K. Não é nem Full HD, 8K. Dia tal, página tal, abre o livro aí. Mostra lá. Ô Deus, o filme queimou. Por que queimou? A pessoa se arrependeu, se converteu, não praticou mais, está coberto pelo sangue do Cordeiro. Eita Deus! Então não tem o que passar ali. Aí o Senhor vai passando não, isso aqui não está coberto pelo sangue do Cordeiro, não. Aquela irmã fez de novo, continuou fazendo. Diz que era crente, mas se vestia, falava, andava, negociava, tratava o marido igual ao mundo. Quem anda com o mundo, fala como o mundo, tem princípios do mundo, é o quê? É o quê? Ah, então ela dizia que era. Aí vai passar a filmagem lá. Agora imagina todo mundo vendo a filmagem. Você imaginou? Vai ser assim que vai acontecer. Você vai falar o quê, jovem?
quando os podres forem colocados diante do teu pai, da igreja, dos anciões, você vai falar o quê? Deus está dando tempo para o arrependimento. Deus está dando tempo e está mostrando para o mundo que a morte é uma realidade todos os dias agora. Jesus nunca disse que seria fácil, disse? Aonde que a vida cristã é facilidade? Aonde que o céu, a Bíblia diz que o céu é facilidade? A Bíblia diz que o céu é tomado pelo esforço. Não é fácil. Não é fácil para mim que é pastor, mas também não é fácil para você que é membro. Mateus capítulo 16, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Todo mundo tem uma cruz para seguir. Jesus nunca disse que você não teria cruz. O outro bonitinho na igreja não teria cruz. Ele falou: se alguém quer vir após mim, negue-se primeiro quem? A si mesmo. O maior problema, irmão, da salvação não é o diabo. É as vontades do ser humano que não quer se dobrar a Deus. Negue-se a si mesmo. Tem coisa que nós temos que largar, é verdade? Tem coisa que tem que deixar, é verdade? E não é fácil, eu não disse que é fácil. Deus nunca disse que é fácil. Ele só com a mesma calma, Ele está aqui hoje falando para você: larga aquilo que impede de você entrar no céu. Vou repetir: para de fazer aquilo que está te impedindo de entrar no céu. Porque a maior vergonha não é você passar uma vergonha aqui na terra. A maior vergonha é você passar uma vergonha no céu. Porque lá, irmão, não tem jeito. Você não volta. Então tome a sua cruz e siga. Deus conhece todo mundo. Quando Ele diz que os anjos, Mateus, Ele diz que na parábola da rede, que um pescador sabe tirar o peixe bom e lançar fora o peixe ruim, guardando o peixe bom para si e lançando o peixe fora. Ele estava referindo-se à salvação, a vidas, tá? Entenda bem, Jesus conhece quem é peixe bom e conhece quem é peixe ruim. Só que Ele disse também, em Mateus capítulo 10, que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Que não pode, Mateus 12, uma árvore boa dar maus frutos. E nem uma árvore má dá bons frutos. Pelo fruto você conhece o quê? Engraçado que Jesus ele começa a falar que a vida cristã ela tem relevância nas atitudes que nós realizamos. Porque quando eu sou um cristão, isso é demonstrado nas minhas escolhas. Não tem como uma pessoa que se diz cristã está agindo conforme mundo. E não tem como uma pessoa que se diz mundo está agindo como cristão. É incoerente. Jesus diz: olha para a pessoa. Você sabe escolher um peixe bom e sabe escolher um peixe ruim. Olha para a pessoa. Veja as atitudes dela. Se as atitudes dela glorificam a Deus, é uma boa árvore. Mas se as atitudes dela estão negando Cristo, porque o próprio Senhor Jesus disse no mesmo texto, que aquele que me negar, eu também o negarei diante do meu Pai e diante dos anjos. Agora, como pode pessoas dizendo que são cristãs agindo igual ao mundo? Como pode pessoas que sentam num banco de uma Assembleia de Deus, de uma batista, de uma presbiteriana, de uma outra denominação, agindo conforme o mundo e esperando entrar no reino do Senhor? Jesus disse: quem é dele, quem é ligado a ele, dá bons frutos. Frutos para quem? Frutos para a glória do nome de Deus. Frutos para a glória. Se as suas atitudes não têm glorificado a Deus, vou repetir, se as suas atitudes não estão glorificando a Deus, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida ministerial, se as suas atitudes não estão glorificando a Deus, saia daqui nesta noite dizendo: eu preciso nascer de novo, eu preciso mudar de vida. Tá? Interessante que estão achando que no céu entra de qualquer jeito. Tá? Estão achando que entra de qualquer jeito. Sabe o que acontece? Apocalipse 2:20. A Bíblia diz assim: tenho porém contra ti, que permite que Jezabel profetize, não só profetize, mas também ensine meus servos a comer de coisas contaminadas. O que tem irmão na igreja, que o profeta dele é Jezabel. Está na igreja, mas agora
não tem uma santidade mais. A santidade agora não é mais um fator necessário para entrar no céu. A santidade agora não é... As pessoas estão aprendendo com esse espírito maligno na Bíblia, chamado Jezabel. Estão aprendendo a se vestir igual o mundo, andar como o mundo, falar como o mundo, e está achando que está entrando no reino de Deus. Não funciona assim. Eu não vim aqui te causar medo, eu vim aqui te deixar bem consciente, porque Jesus, quando ele senta com a multidão, ele não falou nervoso, eu não estou falando nervoso, ele não gritou, eu não estou gritando, mas ele rasgou o verbo, para aquele povo saber, vai ter o dia da prestação de conta. Vai ter o dia da prestação de conta. E quem vai pedir conta não é Pedro, não é Paulo, não é Tiago, não é teu pai, tua mãe. Quem vai pedir conta é Jesus, irmão. É Ele que vai pedir conta. Você lembra o que Pedro disse? Tem muita gente vivendo de qualquer jeito hoje dentro da igreja, tem ou não tem? Tem muitas irmãs que parecem mais irmão, não na nossa igreja, graças a Deus. Irmão, quando você fala assim, uma crente assembleana, o que você... A mulher anda bem, fala bem, se veste bem, é temente, obediente, não é assim? Agora tem umas irmãs que hoje não é mais isso. A mulher anda com o facão do lado, bate no marido, anda com veste de prostituta, de Jezabel, anda agora, se falar qualquer coisa, ela puxa a espada. Aonde que está a santidade, o domínio próprio, a mansidão? Aonde que está o bom proceder na Bíblia? Porque olha só o que a Bíblia diz, 1 Pedro 1,15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também. Tornai-vos santo também, em todo vosso, não é em alguns, em todo vosso procedimento. A vida cristã é uma vida cercada, regada, adornada de santidade. Se você está se esquecendo disso, volte a lembrar. Você tem que ser santo na forma de falar, santo na hora de olhar, santo na hora de pensar, santo na hora de agir, santo na hora de reagir, santo na hora de entrar, santo na hora de sair. Mas eu entrei e encontrei um endemoniado lá. Jesus falou, meu filho, eu deixei na igreja joio e trigo, mas você tem que ser santo, não importa o joio que esteja lá. Eu deixei bode e ovelha dentro da igreja, não estou nem falando lá fora. Você tem que ser ovelha, quer dizer, ovelha obedece pastor, joio é alimento, joio não faz mal, joio não é alimento, mas o trigo é. Então você tem que ser diferente. Agora o que está acontecendo, igreja? Está acontecendo que as pessoas estão vivendo uma vida sem santidade e achando que lá no céu vai entrar de qualquer jeito. Não vai.